Fala galerinha, tudo certo com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e desta vez para estudarmos a Primavera dos Povos, as famigeradas revoluções de 1848, tá? Quer entender por que essas revoltas aconteceram? Qual o sentimento do povo? Por que o povo tá louco querendo ir pra rua manifestar? Então, antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Curte o vídeo, compartilha com a galera e comenta aí o que achou. Vamos embora então. Primeira coisa que você deve entender é o contexto dessas revoltas, dessas loucuras, né, dessa primavera dos povos. Primeiramente, né, aconteceu em uma primavera, foi quando a gente usa esse termo, né, primavera dos povos, primavera das nações, primavera árabe, que já aconteceu, isso quer dizer que a gente vai ter uma estação, um período de tempo onde as pessoas elas vão ser movimentadas por um sentimento comum de revolta, de mudanças e vão acabar se manifestando em peso todas juntas, né? Ou de certa maneira umas influenciadas pelas outras, tá? Nesse momento, nós vamos ter alguns fatores interessantes. Primeiramente, né, o liberalismo, que já vinha vindo aí, né, desde o século XVIII, século XVII, seus primórdios também, tendo como principal oposição a aristocracia de privilégios, né, e a intervenção da economia, né, todo aquele estado, né, do antigo regime que vinha sendo criticado. E o liberalismo, então, queria as reformas, né, reformas liberais, reformas de liberdade, né, o laissez-faire, laissez-passer, le monde va, certo? O nacionalismo vinha despontando também como uma nova crescente, tá? O que seria o nacionalismo? Seria essa união de povos de mesma origem, mesma cultura, né? Isso aconteceu muito também por conta ali depois do período napoleônico, tá, galera? E no século XIX a gente vai ter esse nacionalismo exacerbado crescendo bastante. Então as pessoas, né, dentro, por exemplo, do Império Austríaco, vamos dizer, pessoas que existiam, pessoas de origem germânica, pessoas de origem húngara, pessoas de origem italiana, pensando assim, cara, eu não sou austríaco, por que eu tô fazendo coisas para o Império Austríaco? Não faz o menor sentido, certo? Então as pessoas querendo, né, se unir com os seus comuns, com as pessoas de mesma origem, e a gente vai ter então esse início dessa nova teoria. Eu amo a minha nação, eu tenho que proteger os interesses da minha nação, eu preciso ter uma autodeterminação, né, do meu povo. O que seria isso? Seria eu ter o meu próprio país, a minha nação ter o próprio país dela. E isso vai movimentar o que a gente conhece como unificações tardias, que é um assunto que vocês devem ver depois dessas aulas, tá? Deve estar em algum momento aí na linha do tempo. A gente já tem essas aulas no canal, tá? Quando eu organizar a playlist certinho, vocês vão ter aí o século XIX todo bonitinho, certo? E por fim, a gente vai ter um outro fator, que era o fator socialismo, né? A consciência de classe, a consciência de que o trabalhador, né, e todas as mazelas pelas quais ele passa nessa sociedade industrial e a teoria marxista surgindo, como a gente viu, né, em novas teorias, os movimentos do socialismo utópico, socialismo científico, anarquismo. Então, é um alvoroço, né? O povo começando a ter consciência de que tudo que ele tem é a própria capacidade de trabalho que ele pode vender, a questão da mais-valia. Então, o trabalhador, né, se enxergando como um indivíduo que não tem muito o que fazer a não ser se manifestar e procurar mudanças, tá? Tudo isso no meio de uma atribulada segunda revolução industrial, onde os países da Europa continental começam então a aderir às tecnologias que a Inglaterra havia inventado no século anterior, tá? A gente vai ter as máquinas indo para a Europa, a gente vai ter cercamentos, a gente vai ter um aumento da urbanização, a gente vai ter um aumento da produção, competitividade, tá tudo muito louco, né? A gente vai ter o imperialismo surgindo, né? Os países começando a correr para procurar mercado consumidor, matéria-prima, procurar mais riquezas e ver quem consegue maior domínio industrial, ou seja, tá uma loucura. E, né, a gente tem também uma mudança de paradigma na sociedade. Como eu falei para vocês, com o socialismo, com as ideias marxistas, com as ideias, né, do socialismo utópico, a gente vai ter o povo começando a se enxergar não mais pertencente ao terceiro estado junto com a burguesia, contra o clero e a nobreza, como foi na Revolução Francesa, mas agora se enxergando como
uma classe à parte da burguesia. Nós não somos a mesma coisa que a burguesia. A burguesia jura de pé junto que está do nosso lado, né? Aqui eu estou dando a visão deles, tá? Ela jura de pé junto que está do nosso lado, mas a burguesia ela é rica e a gente é pobre. E a burguesia, quando ela precisa, ela olha para o próprio umbigo e a gente que se ferre. Então a gente vai ter o proletariado começando a adquirir essa consciência de classe, começando a ver, pô, cara, isso aqui tá errado, e vai então começar a se rebelar. Para piorar tudo isso, né, todo esse alvoroço que eu falei para vocês, liberalismo, nacionalismo, socialismo, segunda revolução industrial, nova consciência de classe, novo paradigma social, e aí a gente entra numa das piores crises da Europa, né, nas colheitas, na economia do século XIX. A gente vai ter uma mega crise a partir de 1846, tá? E a gente vai ter então essa crise econômica respaldando o povo, né, a rebelião do povo, que além de tudo estava começando a passar fome. Então a gente vai ter aí uma situação gravíssima que vai levar, sim, à Primavera dos Povos. Nessa aula eu quero mostrar para vocês 3 casos, o caso italiota, o caso germânico e o caso austríaco. Vamos embora então, é revolta para tudo quanto é lado, tá pessoal? Vou mostrar aqui para vocês os casos mais relevantes, são 4, né? O da Itália, né? O da Germânia e do Império Austríaco, e também na próxima aula, uma aula específica para a Primavera dos Povos na França, tá? Vamos começar então. Por que Itália, entre aspas? Porque a Itália não existe, tá? O que existia até então era o Sacro Império Romano Germânico, tá? Que em algum momento do século XIX vai cair. E a Itália, de fato, unificada, bonitinha, com bandeira, com um exército e parará, não existe. Existem alguns reinos. A gente tem o reino das Duas Sicílias ao sul, a gente tem o reino da Lombardia, também conhecido como Piemont Sardenha, ao norte, tá? A Lombardia talvez um pouco mais afastada ali a leste, tá, galera? Mas a gente não tem uma Itália unificada, tá? E o que a gente vai ver é que essa crise toda, todo esse rebuliço aí, vai impactar bastante, né, esse território que é a Península Itálica. E a gente vai ter, então, em 1848, começando aí o bagulho a ficar muito louco. O Reino das Duas Sicílias vai impor uma constituição ao Fernando II, que era o rei ali desse território, tá? A gente vai ter na Lombardia revoltas contra a Áustria. A Áustria dominava muito essa região nessa época, tá? Por bom tempo a Áustria dominou a Península Itálica no século XIX. Essa revolta vai acabar sendo sufocada, tá? O rei Vítor Emanuel vai ser escolhido para assumir no Piemont Sardenha. O rei anterior havia então incitado, né, toda essa questão e acaba sendo substituído pelo Vítor Emanuel. O Vítor Emanuel aí, né, vai ser o rei da unificação, tá, galera? A gente vai ter essa tentativa de unificação já nessa época da Primavera dos Povos, lembrando que o nacionalismo é uma constante, né? Só que a Itália não tem força suficiente para começar a existir nessa primeira metade. A Itália só vai surgir na segunda metade do século XIX, tem aula disso no canal para você assistir. Beleza? Agora falando da Germânia, mais uma vez, não existe Alemanha, então a gente vai falar aqui dos povos germânicos, né, dos territórios germânicos. Primeira coisa que você precisa saber, em 1834 a gente vai ter a União, né, econômica, financeira, enfim, a Liga Aduaneira sendo formada entre os povos germânicos, entre as nações germânicas. O nome dessa Liga Aduaneira é Zollverein, tá? Que seria então uma união econômica entre essa fragmentação de povos germânicos. Quem não curtiu Zollverein foi a Áustria. A Áustria que era muito grande, tá? Nessa primeira metade do século XIX, já deu dor de cabeça para a Itália e agora está dando dor de cabeça para os povos germânicos, tá? Qual que é a principal nação da Germânia? É a Prússia. A Prússia é a nação que mais se beneficiaria caso ocorresse uma unificação. A Prússia, ela incentiva a unificação, ela liderou o processo de Zollverein, tá? E ela é a principal causa do crescimento do nacionalismo germânico. É na Prússia que vão ocorrer as maiores revoltas, tá, desse território, e a gente vai ter então aí na Germânia o Frederico Guilherme prometendo uma constituição na Prússia, tá? A gente vai acabar tendo cisões internas nesse movimento, ainda tinha muitas pessoas que eram conservadoras, que não queriam uma monarquia constitucionalista, tá? Que queriam que o Frederico Guilherme continuasse exercendo seu poder autoritário, e aí
Quando o Frederico Guilherme percebe essas cisões na Alemanha, ali, né, na região da Germânia, a gente vai ter o exército ocupando Berlim, tá? E a gente vai ter eles dissolvendo a Constituinte, se aproveitando dessas cisões, a gente vai ter a desistência aí do processo constituinte, beleza? O movimento liberal, então, vai ser abafado e o Frederico Guilherme se torna imperador da Germânia. Isso por algum tempo, tá? Depois a gente vai ver que vão ocorrer algumas mudanças e aí eu recomendo que você assista a aula de unificação alemã, beleza? E agora então o Império Austríaco para a gente fechar essa aula, né? O Império Austríaco que era um dos grandes impérios da Europa, tá? Aí dominando muitos territórios mesmo, dando dor de cabeça para territórios italiotas, dando dor de cabeça para os germânicos, dando dor de cabeça até para a galera dos Balcãs, tá? Então a gente vai ter aí o Império Austríaco sendo uma reunião de vários povos. São alemães, são húngaros, são tchecos, são croatas, são sérvios, são romenos, são poloneses, são eslovenos, italianos e assim por diante, tá, galera? É muita gente, é muita origem diferente. E aí o que que vai acontecer? Essas muitas gentes, elas não se veem como austríacas, elas se veem como tchecos, croatas, sérvios, romenos, eslovenos, eslovacas e eslovacos e assim por diante, tá, galera? Então o que que vai acontecer? O germânico, por exemplo, vai chegar pro germânico e vai falar: "Eu quero ser, né, parte de uma nação germânica. Eu não quero ser parte de uma nação austríaca." E aí esses movimentos nacionalistas começam a compor uma unidade. E aí em 1848 a gente vai ter principalmente os germânicos, tá, galera, formando revoltas, formando movimentos de contestação. Burgueses, estudantes vão formar essa constituinte, né? E a Viena, então, né, que seria essa grande capital aí do Império Austríaco, acaba sendo bombardeada, né? O Império Austríaco perde o controle por determinado momento, né? Ele consegue, os revoltosos conseguem formar uma constituinte, mas depois a capital é bombardeada e é retomada e a gente tem a volta do, digamos, antigo regime, tá, galera? Você quer entender tudo sobre o que aconteceu na França, que é muito louco também, tá? É um processo muito louco, assim como nos outros países, né? Na verdade, não países ainda, né? Porque a Itália, a Germânia ainda não existem, né? A Alemanha ainda não existe. Mas você quer ver? Então vai para a próxima aula, te vejo lá. Valeu, falou, é nóis!